Chegue mais perto. Será que você há de falar em público? É você? Então, se você tem dificuldade de falar em público, no livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, o autor vai nos ensinar que um dos primeiros princípios público é saiba o que está falando. Conheça o que irá falar. Para que você de fato fale em público e fale convencendo, encantando as pessoas, você precisa aprender a conhecer o que você vai transmitir aos outros. As pessoas têm dificuldade de falar em público porque elas não são mestres daquilo que irão falar. Elas saiba o que está falando. Conheça o que você vai falar. O autor vai falar que você precisa ser mestre. Tá? Então, com isso, o que aprendemos? Algumas pessoas acabam, de fato, não conseguindo falar em público porque não dominam o assunto, não têm a clareza da informação que eles precisam informar para os outros. Se você quer aprender a falar em público e encantar as pessoas, o primeiro princípio a ser informado, a ser percebido, a ser gerado e armazenado em você é o seguinte: elas não estão grávidas e não dão luz da ideia porque elas nunca conceberam a ideia em si mesmo. Para que você consiga falar em público, você primeiro precisa conceber essa ideia, você precisa estudar, conhecer, deixar que essa ideia esteja impregnado na sua alma, se torne mestre disso. E se você se tornar mestre disso, você vai falar, sabe? Você vai conseguir falar porque, querendo ou não, a gente consegue fazer aquilo que nós amamos e conhecemos de uma forma mais leve, confiante e segura. Então, só temos medo de falar em público porque um dos fatos é que não temos o conhecimento do que iremos transmitir. Se você quer vencer os teus medos de falar em público, se você quer desenvolver a arte de falar bem, saiba o que está falando. Conheça o que você vai falar. O autor vai falar que você precisa ser mestre da informação que você irá captar. Então, com isso, o que aprendemos? Algumas pessoas acabam, de fato, não conseguindo falar em público porque não dominam o assunto, não têm a clareza da informação que eles precisam informar para os outros. Se você quer aprender a falar em público e encantar as pessoas, o primeiro princípio a ser informado, a ser percebido, a ser gerado e armazenado em você é o seguinte: saiba do que você irá falar. Antes de falar, você precisa conhecer, compreender, saber sobre aquilo que você deseja. Um dos primeiros princípios que o autor vai apresentar para que nós consigamos falar em público e possamos, saiba do que você irá falar. Antes de falar, você precisa conhecer, compreender, saber sobre aquilo que você deseja informar. E se você quer aprender a falar em público, você quer aprender a vencer o teu medo, saber lidar com o teu medo quanto ao falar em público, entra na mentoria A Arte de Viver Bem. Dentro da nossa comunidade temos um conteúdo sobre a arte de falar bem. Você vai encontrar informações que te ajudarão, de fato, a saber falar em público. Se você quer vencer os teus medos de falar em público, se você quer desenvolver a arte de falar bem, entre na mentoria A Arte de Viver Bem, Só Sei Que Nada Sei. Na nossa comunidade temos um conteúdo específico sobre a arte de falar bem, entre vários conteúdos. E um dos conteúdos é esse, onde nós geramos um diagnóstico para compreender de fato se é a falta do conhecimento do que você precisa transmitir ou se são outros fatores que te condicionaram ao medo de falar em público, e assim você conseguir identificar e saber lidar com o mesmo e se tornar
uma boa comunicadora de acordo com a tua autenticidade e assim os teus objetivos de vida. Você quer aprender a falar em público, você quer aprender a vencer o teu medo, saber lidar com o teu medo quanto ao falar em público, entra na mentoria A Arte de Viver Bem. Dentro da nossa comunidade temos um conteúdo sobre a arte de falar bem. Você vai encontrar informações que te ajudarão, de fato, a saber falar em público.